Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, precioso e preciosa do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura da Palavra de Deus. E você que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Curta os nossos vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho para você estar sempre recebendo a notificação quando eu posto um vídeo aqui. Então vamos fazer uma oração para começar mais uma leitura da Bíblia. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, para juntos, Senhor, lermos a Tua palavra e engrandecer o Teu santo nome. Senhor Jesus Cristo amado, vai de encontro com essa pessoa do outro lado da tela, que ela possa, Senhor, ter uma sensibilidade para receber e entender um pouco mais o Teu Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, cada dia mais eu te peço, em nome de Jesus. Amém! E hoje é o nosso 40º dia. Êxodo capítulo 29 ao capítulo 30, versículo 10. Os sacrifícios e as cerimônias da consagração. Capítulo 29. Isto é o que lhes há de fazer, para santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmos e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os fará, e os porá num cesto, e os trará no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então fará chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da tua túnica, e do manto do efode, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do efode, e a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e seus filhos, e lhe atarás as tiaras para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e os seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redonho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás o carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalhará sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em 2 partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do cordeiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é o carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão com o cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão,
e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás às suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada é ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro da consagração, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Nos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungido neles e consagrado neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, e quando entrar na tenda da congregação, para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta de manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. O altar do incenso. Capítulo 30. E farás um altar, para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as fará, de ambas as bandas, e serão para lugares os varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatário que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações.
Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Estudo de hoje. Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46. Deus expressou seu grande desejo de estar com os israelitas ao tirá-los do Egito. Ele queria viver entre o povo e protegê-lo. Em toda a Bíblia, o Senhor mostra que não é apático ou desinteressado. Ele não criou o mundo para depois sentar-se e vê-lo girar. Deus quer viver no meio do seu povo hoje. Em vez de tirar você do Egito, porém, Ele o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus estava tão determinado a estar com seu povo que acabou tornando-se um com aquelas pessoas. Jesus veio ao mundo para que o mundo pudesse conhecê-lo. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Em Mateus capítulo 4, versículo 16. E a vida de Jesus era a luz dos homens, em João 1,4. Infelizmente, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Em João, capítulo 1, versículo 10 e 12. Deus quer fazer parte de sua vida. Deixe a sua luz brilhar em você por meio da sua palavra. Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 35. A ceia do Senhor. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Estudo de hoje. Mateus capítulo 26, versículo 26. A ceia do Senhor, a ação de graças, a comunhão. Cada nome que usamos para esse sacramento apresenta uma dimensão diferente dele. É a ceia do Senhor, pois comemora a ceia de Páscoa que Jesus comeu com os discípulos. É a ação de graça, porque nela podemos agradecer a Deus pela obra de Cristo feita por nós.
é a comunhão, porque por meio dele estamos em comunhão com Deus e com os outros cristãos. Quando comemos o pão e bebemos o vinho, devemos refletir calmamente enquanto lembramos-nos da morte de Jesus. É preciso também recordarmos-nos de sua promessa de voltar e então aguardar esse retorno. Confiar na maravilha do dom de Deus ao dar-nos Cristo deve inspirar gratidão, e a alegria deve ser fruto do encontro com o Senhor e de reunir-se com o seu corpo de cristãos. Conforme você participa, comendo o pão e bebendo o vinho, reflita sobre o significado desse ato. Agradeça a Deus pela sua bondade com você e celebre com o próximo na presença de Cristo. Orando Salmos. Ore pelas causas dos justos neste mundo, que o caráter divino seja revelado por intermédio da vida deles. Salmo capítulo 31, versículo 19 ao 24. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos do homem. Tu os esconderás no secreto da sua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 15 ao 21. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. E essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Espero você aqui amanhã para juntos estarmos lendo e ouvindo a palavra. Até mais!